Muito boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live do Bate-Papo Motivacional e vamos aguardar o pessoal ir chegando e já já vamos começar o nosso bate-papo na sequência. Nosso bate-papo tem como temática a etiqueta profissional e sua importância para a carreira profissional. Seja bem-vinda, Gilmara. Já já nós vamos começar. Seja bem-vinda, Nis. E já já vamos começar aguardando a Yara. Hoje nós vamos trabalhar a temática. Vamos ver que a gente já recebeu um convite aqui. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Não aceitamos ainda. Vamos esperar um pouquinho. A nossa boa noite, Gilmara. Seja bem-vinda. Nós vamos então nessa questão pegar e vamos aguardar a Yara, que hoje nós vamos fazer o evento de hoje, que é o bate-papo profissional. E aí já já vamos começar daí. A temática de hoje é como a etiqueta profissional pode alavancar a minha carreira. Uma temática importante para fazer com que cada vez mais nós possamos evoluir adotando a etiqueta profissional na nossa empresa e ajudando na nossa carreira nesse formato. Já já vamos começando. E aí, vamos aguardando a Yara. Vamos chegando aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E enquanto nós aguardamos, vamos ver cadê a Yara. Esperar um pouquinho. Enquanto nós já começamos daí. Vamos indo lá, gente. Seja bem-vindo, Paulo. Já já nós vamos começar a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardando. Vamos aguardando. Aí, ela chegou, vamos lá. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Aí, vamos lá. Boa noite. Cara, vamos agora em frente então. Seja bem-vinda. Kleber, seja Obrigada. Boa bem-vindo noite. também à nossa live. A temática da nossa live de hoje, pessoal, vai ser como a etiqueta profissional pode alavancar a minha carreira. Eu e a Yara somos mentores do Método Alavanca e nós vamos começar agora o bate-papo motivacional, cujo objetivo vai ser dar dicas para você que está nos acompanhando, caso esteja buscando uma oportunidade de trabalho, uma recolocação, Uma buscar se motivação. recolocar. Isso, motivar cada vez mais esses profissionais. E vamos ter bastante conteúdo aí em que nós vamos comentar, né? O método alavanca, nesse caso, galerinha, surgiu de uma parceria entre a Yara e eu, onde a Yara, ela é diretora da Premium Currículos, que ela realiza currículos, e eu, Lucas,
Mostardeiro, diretor da Culturalize Gráfica, onde nós temos o objetivo de ajudar você a buscar uma recolocação no mercado de trabalho, caso você esteja buscando uma oportunidade. Não é verdade, Yara? É verdade, Lucas. E a gente começou essa parceria montando um pacote completo com vários serviços que o Método Alavanca oferece para ajudar a alavancar e você a conseguir uma recolocação, né? Ou primeira entrada aí no mercado de trabalho. Exatamente. Então, vamos começando o nosso bate-papo falando sobre a temática etiqueta profissional. O que seria etiqueta profissional? Qual a finalidade da etiqueta profissional? Algumas dicas para você que está nos acompanhando entender sobre a temática, né? E adotar também isso na empresa que você trabalha, numa entrevista de trabalho. E também por que ela não é muito utilizada, ou seja, muito popular hoje, né? Por que nós notamos uma certa resistência também por ela? Isso nós vamos fazer esse debate hoje. Então, vamos começar com o seguinte: o que é etiqueta profissional? Qual que é a importância e a diferença com a ética profissional também? Isso nós vamos debater hoje. Então, pessoal, a etiqueta profissional, ela é nada mais do que uma forma com que você vai se comportar dentro da empresa, né? Ela surge do francês etiqueter, que significa comportamento. Ou ela também surge do ethos, da Grécia, que significa também voltado a essa questão do comportamento. E aí é um conjunto de regras que você vai adotar para se comportar lá dentro da entrevista de emprego, lá dentro, propriamente, da empresa que trabalhamos. E aí você veja que a etiqueta profissional, ela é muito importante no momento que nós estamos mudando a nossa carreira, porque existem várias questões, vários comportamentos que nós temos que adotar dentro da entrevista de trabalho. E se a gente for notar, eu não diria que existe uma diferença na questão da etiqueta com a ética, pois elas possuem uma relação. E aí a Yara, que tem o TCC dela desenvolvido nessa área, ela também vai falar sobre a questão também da etiqueta, da ética profissional também, não é, Yara? Comenta aí com nós. Sim, até a gente estava conversando sobre isso, né, Lucas? A gente fez uma comparação da Uhum. etiqueta profissional com a ética. A ética ela é um pouco mais abrangente do que a etiqueta, né? E a Uhum. etiqueta ela é mais assim, a questão de educação, respeito. Já a ética tem a ver com atitudes, né? Dentro e fora do trabalho. Então, são ferramentas, tanto a ética quanto a etiqueta, que qualquer profissional pode usar no seu meio de trabalho, né? E isso ajuda bastante a você se destacar, né? No mercado de trabalho, conseguir boas oportunidades, e quase não se fala nisso hoje em dia, né? A gente tem no Brasil uma certa dificuldade até no sentido assim educacional, né? As pessoas pela nossa própria cultura, né? Então a gente até diferenciou um pouco. Muita gente ia ter essa dúvida, né? Comparando a ética com a etiqueta. E aí o Lucas, você já explicou, né, Lucas, sobre o termo, de onde vem. Uhum. Exatamente. Se a gente for pegar, né, a etiqueta ela vem, na verdade, lá da França, né? É, E os franceses, olha só que questão muito curiosa. Na época, os nobres tinham acesso a essas regras de etiqueta, mas mais voltado à
comportamentos dentro da mesa, apresentações. Com o passar do tempo, a ética ela foi se popularizando e seguindo outras áreas que você pode adotar ela, não somente a mesa, a questão de um restaurante onde você vai se apresentar. Propriamente, ela foi também adaptada para o ambiente comparativo. E aí, essa temática que eu gosto muito de tratar, é uma área que eu gosto muito de estudar, comecei meus estudos também em francês, né, e li um pouquinho também bastante sobre essa questão, né, do comportamento em si, da etiqueta dentro, propriamente quando você vai se portar num restaurante, num evento que você vai. E aí também fui estudando a questão dessas etiquetas dentro também do ambiente corporativo. E aí, se nós formos notar, ela tem uma relação muito grande, conforme eu disse anteriormente, com a ética, porque a etiqueta, ela vai ser adotada no que ela tem relação com o comportamento. Então, quando eu estou numa reunião de trabalho, como que eu vou me comportar? Se eu estou lá na entrevista de emprego, qual a postura que eu tenho que ter? E aí a ética, ela está muito relacionada a eu escolher em promover o bem e a justiça sempre. E aí, quando eu adoto, vou dar um exemplo de etiqueta profissional. Eu vou lá e vou interromper uma reunião. Eu tenho que ter uma regra da etiqueta que é ser o mais discreto possível para interromper aquela reunião. Então, se eu estou lá com o meu chefe, por exemplo, eu posso pegar um bilhete, isso eu fazia muito na minha época quando eu era estagiário, anotava o recadinho, entregava para o meu chefe na época, em vez de interromper a reunião enquanto eles conversavam, ele só olhava o bilhete, depois ele me fazia assim, ok, entendi. E eu saía discretamente da reunião, fechava a porta e a reunião andava. Eu não chegava lá e dizia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Não, eu batia bem assim devagarinho, ia lá até a mesa, deixava o bilhetinho, esperava ele ler bem abaixado lá embaixo da mesa, depois eu voltava. Agora, o que quer dizer a questão da ética profissional? Eu ter a intenção de interromper a reunião no intuito de prejudicar alguém. Então, isso não é ético. E aí nós temos que levar isso como se fosse numa balança, né? Ô, Em que Lucas. a ética tem esse lado, e já já vou te passar a próxima, não perder o fio da meada, Não, Yara. sim. Não perder o raciocínio. Mas aí nós temos esse equilíbrio, né? O comportamento, que é a ética, a etiqueta, e a escolha em promover sempre a justiça e o bem que faz parte da ética. Então ela está muito entrelaçada com a etiqueta, a ética profissional. Diga, Yara. Eu até lembrei aqui de uma questão que eu fiz um TCC, né, sobre Uhum, benchmarking e uhum, questões éticas, que falava uhum, muito assim do sigilo empresarial, né, uhum, quando pega uma indústria, né, a uhum, Ford, uma montadora de carro, por exemplo, eles têm lá os seus segredos de tecnologia para outras empresas não copiarem aquilo que eles estão adotando de inovador naquele carro, naquele produto. E uhum, muitos das pessoas que trabalham diretamente com essa inovação das tecnologias são comprados pelas outras empresas para dar essas informações, né, para concorrente. Então, isso é uma questão de ética também. uhum, Você ter a noção de que se você trabalha para uma empresa, ela tem os segredos empresariais dela e você não pode revelar nem assim para um conhecido seu numa conversa uhum, informal, porque isso pode chegar ao concorrente. Então, já houve muitos casos assim, né, de dar processo e tal, porque quando você vaza essas informações importantes,
é complicado, né? Então, às vezes essa questão é um pouco de noção também a pessoa saber guardar esses segredos para não prejudicar a empresa. Hum. Aí eu lembrei disso. Exatamente. Exatamente. E tem muito a ver com a relação também da etiqueta profissional, que, alinhado com a questão da ética profissional, né, você vai saber como se portar em uma determinada situação, né? E que situação que seria essa? Vamos pegar o exemplo ali do sigilo, que a Yara comentaste, né? Não misturar a vida pessoal da profissional, principalmente no ambiente de trabalho. E aí, vem aqui algumas dicas que nós vamos passar para vocês em como que vocês podem fazer para adotar a etiqueta profissional e construir uma carreira de sucesso. Existem inúmeras dicas que nós podemos passar, mas aqui eu vou passar somente algumas. A primeira dica que eu quero passar aqui para vocês, e vem muito essa questão, saber separar a vida pessoal da profissional no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, quando eu digo separar a vida pessoal e profissional, é saber brincar no momento certo no ambiente de trabalho. Então, se você está com um cliente ou você é professor e está ministrando aula, vou trazer a minha experiência, principalmente em docência que eu tenho, né? Eu já tive colegas, por exemplo, que faziam brincadeiras da vida pessoal deles em sala de aula. Aí chegava assim, por exemplo, um colega professor e dizia assim: Bah, tu viu que fulano assistiu aquele filme? E o fulano do outro lado da sala, por exemplo. E os alunos, às vezes, na frente e aquilo ali interrompendo a aula, por exemplo. Então, se a gente pegar esse pequeno exemplo, né, o que que tu pode fazer? Não tem problema se você fazer essa brincadeira, mas fora do teu cliente. Porque isso aí tu vai passar o quê? Uma imagem muito ruim para outra pessoa. Elementar, depois esse profissional foi, felizmente, desligado por não ter esse equilíbrio. Mas vamos parar para pensar o seguinte: se você não saber separar a tua vida pessoal e profissional, por exemplo, no ambiente de trabalho, e falar principalmente na frente do cliente, aquilo ali pode ocasionar muitas vezes até um não fechamento de uma venda, por exemplo. Imagina só você chegar lá, eu chegar para a Yara, tô atendendo lá um cliente e dizer assim para ela: Yara, tu viu o resultado do futebol de domingo? Ah, tu viu que legal? E a Yara tentando ali explicar para a pessoa e eu ali, ó, em cima dela. O que que vai acontecer? Caramba, isso aqui é uma empresa ou o que que é? Deu para entender, pessoal? Então, a primeira dica é saber a hora de falar sobre a vida pessoal e profissional dentro do ambiente de trabalho. A segunda dica também, que é muito importante, e saindo um pouquinho da empresa, também falando aqui da entrevista de trabalho, é com que roupa que você vai se vestir. Seja para ir trabalhar, seja, por exemplo, para fazer uma entrevista de trabalho. Tem muitas empresas, e isso depende muito, né? A forma como você vai se vestir, por exemplo. Então, por exemplo, imagina, e depende muito também do tipo de empresa. Já trabalhei em várias empresas que autorizavam, por exemplo, tu andar de bermuda. Isso não é nada errado. Tem empresas, por exemplo, de tecnologia que permitem o funcionário ou mesmo trabalhar diretamente em casa. Agora, vamos pegar, por exemplo, uma indústria metalúrgica que você está trabalhando lá numa fundição, né, onde tu vai fundir peças, né? E aí tu vai de bermuda. O que que vai acontecer? Tu pode correr perigo até de sofrer um acidente. Então, a questão da roupa, conforme o tipo de empresa que tu vai trabalhar, tem que cuidar muito isso também. Mesma coisa no momento da entrevista. Dependendo do tipo de empresa, tu pode ir mais formal,
o terno e gravata, né? Ou também, dependendo da empresa, você pode ir mais esportista. Isso depende muito também da questão da vaga que você está o quê? Disputando também nesse meio tempo. A Yara, ela atuou muito nesse processo aí de processo seletivo, né? Selecionar pessoas. Ela também pode trazer alguns exemplos também sobre essa questão da roupa também no momento da entrevista de emprego. Que casos que É, tu já vivenciou e tu já notou aí na tua carreira, Yara? então, as empresas, geralmente em fábricas assim, elas costumam ter o uniforme exatamente para. Porque senão o funcionário ele vai com a roupa que ele quer e também muitos não Uhum, vão estar usando uma roupa adequada. Então, nas uhum, indústrias geralmente tem uniforme já para evitar até, às vezes a roupa é especial para evitar até os acidentes de trabalho, né? E uhum, então existem até os. Algumas empresas vão ter até os equipamentos de proteção, né? Individual. Então, o uniforme é assim, geralmente vai ter no ambiente industrial. Mas uhum, quando não oferece uniforme, é questão de uhum, bom senso também a gente escolher uma roupa adequada, uhum, porque querendo ou não, a roupa que você usa ela passa uma mensagem. Pode ser uhum, positiva ou negativa, né? uhum, Então, mas voltando um pouco na questão da etiqueta, né? uhum, O que que acontece? Ela também está ligada ao que você posta nas redes sociais, né? Que a gente estava até comentando sobre isso. Eu não uhum, posso, por exemplo, imagina a imagem que eu vou passar se eu postar no Facebook, ah, algo não muito adequado, uhum, né? Então, as empresas elas estão de olho também nas redes sociais do funcionário para uhum, saber, para pegar o tipo de personalidade que ele tem fora da empresa, né? E as redes sociais podem contribuir muito para sua imagem, assim. uhum, E muitas empresas também olham a questão do LinkedIn, estão de olhos em tudo que você posta ali, já para uhum, traçar um perfil da pessoa. E aí eles confrontam isso até com o comportamento que a pessoa tem na empresa, né? Esses dias eu fui resolver uma questão no banco uhum, e até comentei com o Lucas que uhum, eu fui atendida aqui desse lado por uma atendente e tinha mais duas uhum, atendentes desse lado aqui conversando entre si e elas uhum, estavam comentando sobre um cliente que uma atendeu e aí é, um comentário assim não muito agradável. Então, tipo assim, eu tava ali do lado e ouvi tudo. Esse uhum, tipo de conversa informal, eu pensei uhum, comigo, eu como cliente, se eu sair daqui e de repente falar alguma coisa, pode ser que elas comentem entre elas alguma questão, não sei. Então, o que você conversa na empresa, perto do cliente, uhum, ele, né, ou você saiba que ele vai estar ouvindo, né? Então, isso passa uma imagem de informalidade, assim, da empresa, de despreparo, ou então, às vezes, a atendente está conversando com outra atendente e deixa o cliente ali na mão. Isso acontece uhum, muito nos comércios, né, de atendimento ao público, que é o que uhum, mais tem reclamação. Por isso que hoje em dia as empresas querem mais fazer, contratar, por exemplo, nos Estados Unidos não tem mais assim, o caixa, né, do supermercado. Não tem uhum, mais essa função lá. É tudo uma máquina e aí você passa a sua uhum, mercadoria, ele dá o valor, você deposita lá o dinheiro, passa o cartão ou não uhum, sei. E aí
não tem mais uma pessoa atendendo ali. Por quê? Que as empresas querem automatizar tudo, até por conta dessa informalidade das reclamações que os clientes fazem, né, do atendimento. Claro que tem atendentes que são maravilhosos, super bem treinados, mas tem outros também que mancham a imagem da empresa. E isso Uhum. tudo tem a ver com a educação que você tem dentro de casa, associado também a um treinamento que a empresa, né, pode disponibilizar ou não, e aí vai de empresa em empresa. Uhum. Então, tem muitas questões, né, nesse assunto aí de etiqueta profissional que a gente tem que reforçar que sabe assim, quando o cliente tiver ali para ser atendido, dê prioridade ao que ele quer, né? Tenta atender da melhor forma possível, como você gostaria de ser atendido, né? E é essas considerações assim que eu teria para passar aí. Aí eu lembrei desse exemplo aí no banco que eu falei, nossa, até no banco que é um ambiente mais formal acontece essas coisas, né? De comentário assim de um outro cliente que passou entre elas, e eu falei, nossa, passa uma má impressão, sabe? Uhum. Na verdade, se a gente for notar, né, isso aí tu falou uma coisa muito interessante nesse exemplo, vai muito também da questão cultural da empresa. Então, vai desde o líder do setor, vai desde o fundador, porque muitas vezes uma cultura é o quê? Como que a empresa vai se comportar? Em que sentido? Como que ela vai se comportar no atendimento? Como que ela vai se comportar ao produzir um produto, ao desenvolver um serviço? Ou seja, N ligações que vai estar atrelado à cultura. E aí a etiqueta profissional é muito interessante porque ela vai ajudar no desenvolvimento dessa empresa. E aí ela vai fazer o quê? Desenvolver a questão da imagem da empresa. Então, muitas vezes, possivelmente a Yara, vou dar um exemplo, né? Vou usar aquele exemplo ali do banco, você não vai mais querer um momento ou outro voltar naquele banco, por exemplo, Não, não pela vou. forma como Inclusive, eu os prefiro resolver funcionários tudo pelo eles aplicativo, né? Que já não tem um tratam. contato pessoal ali com a atendente. Então, quando eu não consigo resolver assim, é aí que eu vou lá na agência mas se eu puder resolver de forma online, virtual, pelo aplicativo, eu faço isso, porque, sabe, tem certos Exatamente. lugares que a gente não tem mais vontade de voltar, né? Então, pode acontecer o que daqui a pouco a Yara não voltar, daqui a pouco ela fala lá numa roda de amigos, bah, me aconteceu isso naquele determinado banco, então não abra a conta lá, vai em outro, por exemplo. Isso pode acontecer. Veja que um pequeno comportamento onde a etiqueta profissional poderia ser adotada nesse momento gerou todo esse transtorno, essa imagem para a Yara, e, consequentemente, ela não vai voltar naquele banco. Pode até ficar ali no atendimento online, mas podem ver que possivelmente ela não vai indicar mais aquele banco para abrirem contas naquele banco. Então, tudo está atrelado na questão da imagem. Mesmo no Facebook, que a gente tinha falado ali na rede social, isso dali foi uma outra dica, cuidar o que nós vamos postar na rede social, né? É muito importante, pois vai transmitir uma imagem ruim para outra pessoa. Então, nós tivemos um caso, isso daí saiu também na imprensa, eu vou usar um exemplo da política, a prefeita ostentação, que eu acho que era lá no Mato Grosso esse caso, o que que ela ficava fazendo? Ficava postando foto em iate, em festas, tudo isso. A Polícia Federal bateu e descobriu um esquema de corrupção na prefeitura.
Aí ficou o quê? Ruim para a imagem, não somente da prefeitura, mas propriamente da prefeita que tinha assumido na época, né? Então, dependendo do que a gente posta, pode trazer uma imagem negativa. Ah, um outro exemplo, eu trabalho com vendas, mas eu posto muitas fotos na balada, lá, sei lá, bebendo demais, gravando um vídeo dançando. O que que vai acontecer? Muitos clientes meus vão dizer o seguinte: ah, o que que esse cara está fazendo? Eu vou comprar dele? Ou vou comprar do concorrente que daqui a pouco ele tem uma outra postura, né? Uma outra apresentação da empresa? Então tem que ter muito cuidado com relação ao que nós postamos também na rede social. Não é errado, pode postar lá uma foto de amigos que está na festa, agora não um agito, uma coisa que vai agredir, que vai arranhar aquela tua carreira. Porque uma coisa que eu sempre aprendi, pessoal, né? Para a gente construir uma carreira, a gente leva muitas vezes anos para construir. Agora, para nós acabar com uma carreira, é no instalar de dedos que a gente pode acabar com ela, por causa de um erro, muitas vezes. E aí, até nós reparar aquela imagem novamente, vai levar muito tempo. É igual uma folha de papel. Se eu amasso ela, beleza. Ela vai ficar da mesma forma que anteriormente? Não, ela vai continuar com a massa, ela não vai ficar lisinha como nós encontramos ela inicialmente. A mesma coisa é a nossa carreira, né? Tu não tem como consertar. Talvez com o passar do tempo, tu consiga consertar aquela situação, mas vai te dar muito mais trabalho e todo aquele esforço, dedicação que tu teve para construir tua carreira foi o quê? Jogado fora por causa de, às vezes, um erro inocente. Outra questão muito interessante, que é uma outra dica, não misturar a questão de política e religião dentro da empresa. Não importa se tu é de partido A, B e C, mas muitas vezes tu acaba conseguindo uma briga boba, ou muitas vezes por religião. Então, cuidar muito da temática política e religião também dentro da empresa. Porque um dos problemas, uns ruídos da comunicação que existe é o quê? A questão da fofoca. E aí a gente tem que ser o quê? O mais profissional possível lá dentro para não gerar um conflito desnecessário. Aí, por exemplo, você está lá trabalhando com um colega. Ah, eu não vou ajudar o colega porque ele é de partido A. Ou não vou ajudar o outro colega por ser de partido B. Eu não gosto desse partido. Não faça uma coisa dessa. Que aí tu vai estar o quê? Ô, Lucas, Contaminando o ambiente de trabalho. Só vou concluir aqui, Ara, já vou te passar. E aí, o que que muitas vezes vai acontecer? Vai ficar um ambiente muito ruim de se trabalhar no trabalho. E aí vai o quê? Acabar contaminando, entre aspas, a equipe. E aí aquela velha expressão que a gente costuma falar, que é o quê? A laranja podre. Se você tem no teu cesto uma laranja podre, o que que vai acontecer? Ela vai apodrecer hoje mais, porque pela, vamos dizer, a situação negativa, vamos dizer, aquela laranja podre, por exemplo, é a energia negativa que ela vai ter que estar transmitindo para as demais laranjas. Mesma coisa no ambiente de trabalho. Se eu começo a fomentar a questão da fofoca, começar a ver a situação negativa, eu vou estar o quê? Atrapalhando a empresa e muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, eu vou ser o quê? Condenado, né? Com uma demissão ou daqui a pouco atrapalhar a empresa, sendo que ela podia evoluir melhor. E você, Yara, comentem um pouquinho sobre essa situação aí para nós. então, eu acho que esses assuntos de religião, política Uhum, e até futebol que gera uhum. conflito, eles não Sim. devem nem ser assuntos Uhum, assim dentro do ambiente de trabalho. Claro que se você uhum, tá no happy hour com os amigos e tal, uhum, tudo bem. Agora, dentro da uhum, empresa, eu acho que gera muitos conflitos uhum, e é bom evitar, sabe? E a questão também é quanto mais o funcionário, quanto mais tempo o funcionário está dentro da empresa, uhum, mais informal ele começa, ele tende a ficar. Então, uhum, assim, ele acha que ele pode,
porque ele é de casa, ele já ganhou a confiança do Uhum. chefe, ele acha que ele já conquistou Uhum. todo o território ali que ele precisava, e aí ele Uhum. tende a brincar mais, a falar alto, a fazer alguma coisinha ali errada e tá tudo Uhum. bem. E aí é nesse ponto que algumas empresas acabam substituindo o funcionário e às vezes ele não sabe nem por que, que ele foi mandado embora. E Uhum. aí, às vezes, é uma dessas assim de dele ter uma autoconfiança de que ele é insubstituível para a empresa. E Uhum. aí acontece muito esses casos também, né? Que a pessoa ganha uma certa reconhecimento, já se Uhum. destacou, e aí, nesse ponto, você tem que manter aí aquela educação, tudo aquilo que te levou para aquilo, para aquela posição de destaque, aí você tem que manter. E não assim, agora eu já tô no cargo que eu queria, vou brincar, vou, né? Não, aí que você tem que ficar mais de olho, porque para as empresas, né, é fácil substituir, então, porque tem muita gente desempregada, tem muita gente precisando trabalhar, e aí Uhum. nessa pode custar aí o seu emprego, né? Essas brincadeiras fora de hora, os assuntos que você conversa, a imagem que você passa. Uhum. Então, sempre ficar atento nessas questões. Exatamente. Então, a imagem que eu vou transmitir, ela é muito importante, principalmente para o meu desenvolvimento pessoal, mas também profissional. E aí vem uma questão muito interessante, que por que nós vemos que a etiqueta ela não é muito praticada pelas pessoas atualmente. E aí vem uma questão muito interessante. Hoje em dia, as pessoas veem a educação como algo fora de moda, como algo que é coisa do passado. Secundário, né? Exatamente, quando na verdade ela é um diferencial na tua carreira. Ao mesmo tempo, como ela é ultrapassada e também fora de moda, que ela acaba não sendo adotada, e ela tem que ser adotada sempre, é que nem nós comentamos outro dia, Ari, isso aí tinha que também ser ensinado nas escolas, começar pelas bases, aulas ali de etiqueta, né? Para que a etiqueta fosse disseminada e, além de disseminada, adotada desde as nossas crianças, que as crianças são o nosso futuro. E aí, além disso, além dessa resistência, né, como que isso pode ser combatido? Através de pequenas ações que nós fizermos dentro da empresa ou mesmo na entrevista de emprego quando estamos indo em busca. E aí, de que forma que a gente pode isso? Começando por nós profissionais, adotando isso. Esse tipo de começando por nós. Eu costumo dizer que a mudança parte de dentro para fora. Dentro de nós, onde isso aí vai disseminar. Eu sou corredor, por exemplo, para vocês verem como é que acontecem as mudanças, né? Quando deu aquela questão ali da pandemia, eu comecei a praticar corrida dentro de casa para não parar. O que aconteceu? A vizinha começou a praticar corrida. O meu irmão começou a fazer atividade física, meus pais começaram. Então vocês veem que é uma corrente que se dissemina, mas ela tem que começar por quem? Por nós, para que a gente consiga colocar em prática a etiqueta. E também isso também é ocasionado porque nós estamos hoje inseridos numa sociedade em que temos muitos direitos, mas poucos deveres.
E isso tem que ser mudado. As pessoas veem como se elas tivessem muito direito, mas poucos deveres, seguindo as regras, por exemplo. Mas isso pode ser transformado através de pequenas ações, cursos, workshops que as empresas forem fazendo, os funcionários indo em busca, lógico, dá para tu identificar alguém lá dentro que está sempre buscando conhecimento dentro da empresa. Existem vários fatores, várias estratégias que você pode mudar essa situação e adotar a questão da etiqueta profissional. Não é verdade? Ô, Lucas, só uma Diga, Yara. observação. Eu Uhum, costumo dar assim uma dica para quem uhum, está em empresas grandes e tal, que tem mais de um funcionário, né? uhum, Pelo menos mais de um funcionário, para você uhum, se inspirar naquele que está se destacando mais e observar uhum, o que aquela pessoa tem que uhum, ela foi promovida, uhum, por que será que ela os compradores querem comprar com ela, né? Os uhum, clientes querem ser atendidos por aquele atendente. uhum, Observe isso e tenta adotar esse tipo de ferramenta aí de comportamental parecida, né? E se uhum, inspirar em quem realmente vale a pena e não uhum, ter como exemplo ali aquele que só você sabe que tá com o pé fora da empresa, tá para ser mandado embora porque só faz o que não deve e tal. Tenta se uhum. inspirar naquelas pessoas e veja que aquele funcionário tem que eu não tenho. Será que Uhum. eu posso adotar alguns comportamentos, algumas atitudes, né? E sempre aí com bom senso e ética também, né? Uhum. Sempre do lado certo das decisões aí. Uhum. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante que tu trouxeste, porque, pessoal, às vezes a gente pensa assim, ah, mas o trabalho que eu realizo, ele não tem muito fundamento. Ah, por que que eu faço isso? Ou, por exemplo, às vezes está muito numa zona de conforto. Mas pode ter certeza que tem alguém que está se espelhando em você, seja na tua família. Então, todos nós somos o quê? Um exemplo, né? Possivelmente a Yara deve ter alguém, algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que se espelha nela para conseguir atingir o sucesso, né? Eu também, possivelmente eu tenho alguém que se espelhou em mim para atingir o sucesso. Todos nós temos, né? Quando eu era empacotador, eu nunca vou me esquecer esse exemplo. Eu empacotava para um rapaz que ele queria ser cantor. E aí um dia encontrei o pai dele depois de muitos anos, e aí ele disse bem assim, garoto, tá fazendo o que hoje? Eu disse, quando eu tava começando ali a Culturaliza, tô começando ali minha empresa, né, tô trabalhando, a gente trocou uma ideia, dele disse, cara, hoje nós estamos apresentando vários shows, mas eu sempre dizia pro meu filho não desistir e ter a força que tu tinha quando tu era empacotador. Ou seja, nós, no fundo, somos o quê? Espelho. Não importa para quem seja, para família, para amigos. Então, a autorresponsabilidade faz com que nós mudamos e adotamos a etiqueta profissional. O que é a autorresponsabilidade? Não culpar terceiros, mas ver o que você pode melhorar e adotar essas dicas que nós passamos, né? Yara, muito obrigado. Nós Eu que estamos anunciando, agradeço. então, que temos aí vagas para o método da alavanca. Quem tiver interesse pode entrar em contato aí conosco, né? Nosso objetivo aí é ajudar vocês com as nossas mentorias, o perfil de LinkedIn que nós desenvolvemos, o currículo que desenvolvemos,
auxiliar você a voltar ao mercado de trabalho. E precisando de alguma ajuda, galera, chamem nós no direct, @DelemosLucas, vai no direct, chama eu, vai ali no direct da Premium Currículos também, pede pelo método Alavanca, que nós estamos aí 100%, eu não digo nem 100%, eu digo 1000% disponível para ajudar vocês. Ô, Lucas, É ou não é, Yara? é verdade. Pessoal, se vocês quiserem também seguir o perfil do Método Alavanca, nós criamos um Instagram ontem, né? Tá método Isso, underline alavanca. É só seguir lá isso. e também se mandar a mensagem, um de nós dois vai atender com o maior carinho. Pode deixar pergunta lá, qualquer coisa, tá bom? E é isso. Perfeito, então vamos encerrando aqui. Gratidão, Yara. Vamos fazer mais lives ainda. Estamos aí na quinta live, né? Isso aqui já está quase virando Grenal. Agora falando de futebol que a gente falou, uma brincadeira, né? Verdade. Eu falo 5-0 do Grenal porque eu sou gremista, né? E teve uma época que o Grêmio goleou, enfim, de 5-0 o Inter, né? O nosso Aí, ó, rival. falando de Mas hoje futebol. estamos ainda na recuperação aí, né? Vamos ver, né? Ó, falamos aí de futebol, viu, gente? Mas assim, gratidão então, pessoal. Já estamos indo aí para essa aqui já é a nossa quinta live. Se Deus quiser, vamos estar aí novamente fazendo muitas lives. Tudo de bom aí para vocês, pessoal. Novamente, Yara, gratidão. E na Muito sequência, obrigada. sigam nós aí no Instagram. O Instagram aí da Método Alavanca também, método underline alavanca, e acompanhe as novidades aí, as nossas lives que a gente vai postar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Yara. Até a próxima aí. Boa semana a todos e vamos que vamos, pessoal. Vamos alavancar em nossa carreira. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.